E aí, turma, me chamo Giovanni Ribeiro, você tá no GR Dutra FC, a casa do EFL. Rapaziada, hoje eu venho aqui para a gente poder tratar de um assunto que eu particularmente não queria estar tratando dele agora, eu queria estar falando de coisa boa, eu queria estar falando principalmente aí da galera do PC, desse boom que a gente está tendo com a galera do PC testando o jogo aí. Lembrando para você que é usuário aí do PC, que joga na Steam, nós teremos até o dia 15 agora do mês de junho para poder testar essa versão aí pro PC do EFL. Muita gente falando bem, tá, rapaziada? Então se você ainda não testou, corre lá, baixa o jogo que é de graça e vai testar o seu jogo. Só que hoje a gente tem um assunto sério para poder falar. A gente tem um assunto para falar com a galera aí dos consoles, para também a gente passar a limpo algumas coisas que vem acontecendo desde muito tempo dentro do nosso jogo. Rapaziada, todo mundo sabe que eu criei o canal há 7 meses atrás, mais ou menos. Eu fiz todo o acompanhamento aí do pré-lançamento do EFL, né? A gente cobriu tudo e o que mais atraiu o GR Dutra, o que mais atraiu o Giovanni aqui para o EFL, foi a proposta diferente que a Strikers tinha, baseada nos seguintes pilares. Não teria handicap, seria um jogo justo. O jogo não seria pay to win, ganharia quem fosse melhor na gameplay, né? Ganharia quem tivesse melhores dedos ali para poder controlar o controle. E também a gente teria um jogo com muito conteúdo, onde seria mais difícil de você montar o time, porque o time não seria resetado, enfim. A Strikers ela prometeu muita coisa, só que na verdade ela entregou muito pouco até agora. E eu tô aqui também para poder justificar para você que é assinante, que é inscrito aqui do GR Dutra FC, que nós estamos num momento muito chato, como vocês viram aí na nossa thumb, no nosso título do texto. O EFL se encontra num momento muito chato. Rapaziada, hoje o EFL, primeiramente, a gente vai começar falando da gameplay dele. A gameplay do EFL hoje ela é completamente automática. Em alguns momentos do jogo, a gente sente como se quem estivesse controlando os nossos jogadores, principalmente da linha defensiva, fosse a IA, fosse o computador. Experimenta depois colocar aquela tática com a linha de 5 atrás, que é o que você mais encontra no jogo hoje, e ficar setando apenas os seus volantes. Você vai entender muito bem o que eu estou falando. Hoje, a mecânica do jogo do EFL é para literalmente priorizar e beneficiar os jogadores que estão chegando agora no game. Isso é uma espécie, um jeito da gente poder dizer que eles estão introduzindo um handicap, estão introduzindo um script no jogo. Porque hoje a gente sente claramente que muitas das vezes o jogo não entrega para você na sua mão o poder das decisões. Então hoje o que a gente tem dentro da gameplay do EFL? Uma gameplay completamente automatizada, o uso de jogadores de estatura muito altas na frente por grande parte dos usuários, principalmente depois que a empresa disse em público, né, numa live, que isso não era bug, que isso era um recurso no jogo e que você tinha que simplesmente se virar e aprender a jogar contra eles. Uma outra coisa, quantos de vocês aqui não já sofreram aí contra os pilantras que a gente tem no jogo aí, aquela mesma galerinha que todo mundo sabe quem é e que faz aí a famosa, famigerada gaiola dentro do jogo. Muita gente parou de produzir conteúdo, a gente sabe que teve pessoas que largaram o jogo por causa dessa galera, e a empresa, enquanto deveria dar uma resposta positiva pra gente, diz apenas duas coisas: que ela não pode punir esse tipo de usuário, que quem está fazendo gaiola enquanto está ganhando o jogo não está fazendo nada de errado, e que ela está trabalhando numa pressão efetiva para poder fazer com que isso não aconteça mais. Isso para mim é literalmente cuspir na cara de quem joga limpo, cuspir na cara de quem está produzindo conteúdo e está aqui se virando, ó, para poder produzir conteúdo, fazer live, porque hoje não tem nada para fazer dentro do jogo. Eu não tenho ânimo para poder vir para live se não trocar ideia com vocês, que a gente sabe que é legal trocar ideia ali no chat, conversar, porque o jogo ele não tem literalmente nada para se fazer hoje dentro dele. O EFL ele é um jogo que ele não tem tantas licenças, né? Então não tem tantos jogadores liberados, licenciados. Então todos os times hoje já são praticamente time full, time completo, que é uma coisa que eles prometeram lá atrás que não aconteceria com tanta facilidade. Com 2, 3 meses já estava todo mundo com o time completo. E agora, para poder tentar dar uma oxigenada no jogo, eles estão soltando aí as skins Game Changer para poder ver se a galera consegue utilizar um jogador ou outro. Mas que, obviamente, para quem sabe ler um pingo é letra. Obviamente que os Game Changers também
é uma chance deles conseguirem monetizar com a venda de pacotes. Enfim, se você está chegando agora no EFL, o que você vai ter para fazer? Você tem ranqueadas para poder jogar e no final de semana você tem um evento cansativo chamado Showdown, onde você tem que ganhar 15 partidas para poder ter a melhor recompensa. Abaixo disso você tem que ganhar 10 partidas para melhorar um pouquinho a sua recompensa. Enfim, será que compensa? Sendo que você, se empatar, não acontece nada. Você vai apenas ter perdido o seu tempo. Então está cada vez mais difícil de defender a Strikers, defender o UFL, que não vem entregando minimamente o que foi prometido lá atrás. E eu, como um cara que tem um canal exclusivo do UFL, me vejo no direito e no dever de estar aqui cobrando, porque eu sei que o meu público espera isso de mim. Eu quero inclusive parabenizar o Pisolato, por exemplo, que é um cara que consegue fazer live praticamente diária do jogo. O Basten, praticamente conteúdo diário do jogo. Eu hoje não consigo ter motivação para fazer isso, porque eu acho que o jogo vive literalmente um deserto. E é isso mesmo. A gente não tem muito o que fazer hoje. Rapaziada, uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Nós, eu, Basten, o Pisolato, nós fazemos parte do grupo de criadores de conteúdo de uma parceria oficial aí com a Strikers. A gente está em contato direto com eles via Discord. Eu fiz muitas reivindicações no Discord para poder atender a pedidos de você, que é meu inscrito aqui no canal. E normalmente a resposta que a gente tem é sempre evasiva, a galera está sempre fugindo de uma resposta mais incisiva, mas agora é um compromisso meu aqui. Você que é gaioleiro, e que eu vou expor o seu nome aqui agora, porque isso aqui todo mundo sabe quem é essa lista que eu vou colocar aqui agora, tudo que o Dutra puder fazer, ele vai fazer para que você seja punido e que você tenha a sua conta banida do jogo. O UFL não é lugar para picareta. Porém, vocês estão tendo muita sorte que a empresa ainda não conseguiu ainda ter culhão para chegar e banir você. Mas se depender de mim, e eu sei que se depender também do Pisolato, do Basten, vocês vão ter a punição que merecem. Porque vocês são, na verdade, hoje uma doença da comunidade. E tem muita gente bacana parando de jogar por conta de vocês. Então nada mais justo que expor vocês para a comunidade. E outra coisa, rapaziada. Enquanto criador de conteúdo, a gente ganha mixaria nisso aqui. E é mixaria mesmo que eu tô falando para vocês. A gente tá aqui porque a gente gosta. E produzir conteúdo de um jogo que não tem conteúdo é a coisa mais complicada que tem. E a gameplay do UFL, ela tá caminhando para um lado onde eu não concordo. Tá cada vez mais um jogo automático e não um jogo que entregue nas suas mãos a decisão do que vai acontecer ali no jogo. Então, eu desafio você, se você quiser ter um desempenho legal no jogo hoje, você compra zagueiros altos, coloca a sua linha defensiva com 5 jogadores e no mais, acha todos os seus passes de primeira, porque todos os passes são automatizados hoje no UFL. Então fica até difícil de defender esse jogo dizendo que o jogo não tem handicap, que o jogo não tem script. Todo mundo sabe que a minha postura sempre foi essa. Eu nunca me senti lesado aqui no jogo. Porém, quando a gente vê que as coisas não andam e que a galera que está lá no Super Test está ralando para poder te entregar um feedback, Strikers, um feedback bacana e o mais próximo possível do que tem que ser o jogo, e a gente vê vocês entregando uma atualização pra gente completamente diferente do que foi debatido no Supertest. Então a gente começa a ficar um pouco desanimado. Rapaziada, eu estou desanimado sim nesse momento com o UFL. Porém, como eu não concordo nem um pouco com as outras práticas recorrentes lá nos concorrentes, no IEFC e no eFootball, eu vou brigar até o último momento que eu puder. Enquanto eu confiar no projeto da Strikers, eu vou estar com eles nessa briga aí. Beleza? E você, rapaziada, o que você pensa do atual momento do UFL? Você está gostando do jogo? Você já tomou uma gaiola desses caras que a gente expôs o nome deles aqui? Vocês acham que o conteúdo do UFL ele é satisfatório? Ou ele é mais do mesmo? Não tem nada para se fazer? A gente espera que até o final da temporada agora, até o final de setembro, sejam entregues os restantes do jogo e a gente tenha uma sobrevida, como está sendo agora a sobrevida da galera do PC, que inclusive tem chegado em peso no canal e tem aumentado aí a nossa audiência com os conteúdos do UFL. Sejam bem-vindos, mas saibam, vocês não estão chegando num jogo perfeito e a gente tem muito a poder batalhar. Se depender do Dutra, a gente vai continuar batalhando para o joguinho evoluir, porque no momento a experiência que a gente tem com o UFL tá longe de ser uma experiência bacana. Beleza? Rapaziada, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Deixa aqui embaixo nos comentários, mais do que nunca, a sua opinião é muito importante. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta do UFL, mas também não está satisfeito com o atual momento do UFL. Valeu, rapaziada, tamo junto, um abraço.